Dilma Rousseff fez um duro pronunciamento logo após a votação do Senado. Prometeu que será determinada na oposição ao novo governo e disse que vai recorrer da decisão em todas as instâncias possíveis. Vamos conversar ao vivo com Ronaldo da Silva em Brasília. Boa noite, Ronaldo. O que você traz para a gente? Boa noite, Camila. Foi um dia atípico, único, inédito aqui em Brasília, com tantos acontecimentos, muita intensidade, tudo que aconteceu. Primeiro que o dia já começou às 2h30 da manhã, quando a sessão foi interrompida e retornou já às 11 e pouco da manhã. Para a gente comentar tudo que aconteceu hoje aqui em Brasília, Camila, eu gostaria de saudar aqui o Márcio Coimbra, estrategista político-chefe no Senado e coordenador em Relações Institucionais no IBMEC. Márcio, uma avaliação desta manhã dos trabalhos de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ronaldo, prazer estar aqui falando com os telespectadores. Realmente hoje foi um dia atípico, né? Essa votação desse impeachment. Mas o que trouxe a maior expectativa para todo mundo foi essa história do fatiamento. Ou seja, uma votação que deveria ser una, passaram a ser duas votações. E passou a se falar de um impedimento e dos direitos políticos de forma separada, quando todos esperavam que fosse o mesmo quesito, ou seja, todos esperavam uma mesma votação. Inclusive, Márcio, te cortando, mas para você continuar depois, havia grande expectativa do impeachment, que aconteceu, mas parece que esse detalhe frustrou o resultado principal, que era quanto ao impeachment. Exatamente. A sensação que eu tive no Senado hoje é aquela sensação que se traduz na expressão vitória de pirro. Ou seja, se esperava uma vitória retumbante, como houve, ou seja, de 61 votos a favor do impeachment, mas quando se passou aos direitos políticos, aí sim isso ficou prejudicado. Ou seja, muitos senadores decidiram votar pelo impeachment, mas não tirar os direitos políticos da presidente. O que constitucionalmente é errado, porque nós vemos ali a palavra com no artigo 52 da Constituição. Aquela palavra com significa que haverá a perda dos direitos políticos como consequência do impeachment. Ou seja, não poderia ter se fatiado, aquilo foi um erro. O ex-presidente Collor ficou muito irritado com isso, hoje senador Collor. É porque o tratamento dado a ele foi outro. Foi outro. O presidente Collor teve um rito sumaríssimo, né? E agora houve um rito com ampla defesa, com amplo direito ao contraditório, a ex-presidente Dilma, e o ex-presidente Collor não teve esse mesmo tratamento. Na prática, com este fatiamento de toda a obra, Dilma Rousseff não saindo punida, apenas perdendo o mandato, como é que fica ela hoje? Ela poderia concorrer a um cargo eleitoral daqui a 1 ano, 2 anos? Mais do que isso, ela pode concorrer e ela pode ser nomeada secretária em algum governo. Ministra até de um governo eventual. De um governo eventual, mas sendo nomeada secretária de Estado, ela ganha foro privilegiado e foge do juiz Sérgio Moro. E é isso que está frustrando o resultado do impeachment para tanta gente. Exatamente. Não é? Mas agora te pergunto outra coisa. Esta batalha jurídica pode reverter este segundo ponto do impeachment de hoje? Sim, porque isso criou uma cisma na base do presidente Temer. Na base, o PSDB e o DEM já se rebelaram, se sentindo traídos por uma manobra que teve amplo apoio do PMDB. Ou seja, uma grande parte dos senadores do PMDB embarcou nessa tese defendida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, o que acontece? A gente vê aí o PMDB e o PSDB e o DEM em lados distintos. Em 1993, o ex-presidente Collor tentou fatiar no Supremo, e o Supremo disse em 93 que não era possível fatiar. Ou seja, vai se passar agora para uma batalha jurídica. Nesse sentido, os bastidores hoje já disseram que o presidente, agora já presidente empossado, Temer, estaria entrando juntamente com o PSDB e com o DEM no Supremo para evitar este fatiamento. Isso nós vamos ver, mas a percepção que ficou para os partidos que não eram da base, esses tucanos e o pessoal dos democratas, ficou de que eles foram traídos na última hora na sessão do impeachment. Bom,
para a gente concluir esse nosso bate-papo aqui. E agora, governo Temer começa. O que Temer tem que fazer para o governo dele dar certo e também para conquistar o povo? A primeira coisa que o presidente Temer precisa fazer era um problema que ele não tinha ontem: reconstruir a base. Se falava até hoje que o líder do governo, Aloysio Nunes Ferreira, senador por São Paulo, estaria disposto a deixar a liderança do governo em função do imbróglio de